Bom, boa tarde a todos que estão aqui no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, a todos que nos veem pela internet, nos acompanham pela internet. O ciclo sobre o legado do Barão do Rio Branco, interpretações de atualidade, tem continuidade hoje, com a palestra do embaixador Marcos Azambuja, que tem como título Rio Branco hoje, os desafios do ofício. O embaixador Azambuja é um dos embaixadores mais experientes do Itamaraty, foi embaixador na França, foi embaixador na Argentina, secretário-geral do Itamaraty, chefe da delegação do Brasil para assuntos de desarmamento e direitos humanos em Genebra, e assim por diante. Ele é autor de vários textos e palestras sobre relações internacionais e membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Conselho Empresarial de Cultura da Associação Comercial, conselheiro da Fundação Roberto Marinho, junto com Nélida e eu, e foi membro do Conselho Editorial da revista Política Externa. Então, hoje, nós vamos ter uma visão do embaixador Azambuja sobre a história do Itamaraty e o que está acontecendo hoje na atual política externa brasileira. Tenho certeza que vocês vão gostar. Embaixador Azambuja. Obrigado, Eu fiz um texto, preparei um texto escrito. Eu prefiro falar sem textos escritos, mas a deferência à academia, a responsabilidade ao falar do Barão justificavam que eu abandonasse a informalidade da palavra apenas dita pela leitura. Eu queria dizer que eu começaria dizendo ao Merval, muito obrigado. E a todos que estão aqui presentes, eu estou encantado, honrado pela presença de cada um, e creio que eu me dirijo a um conjunto, mas pensem que estou me dirigindo individualmente a cada um, a olhá-los a uma relação pessoal tão intensa com tantos aqui, que, embora eu fale, eu faria uma referência inicial, se me perdoem, a Alberto. Alberto e eu somos amigos há 70 anos. Pouco menos 70, né, Alberto? Mas mais um pouco 70, de qualquer maneira. Somos amigos com essa longevidade. E aqui, ao me dirigir especialmente a eles, eu dou primazia ao que no Itamaraty sempre contou muito, que era a antiguidade, que para nós era posto. Quer dizer, havia o mérito, havia o merecimento, mas a antiguidade estabelecia uma hierarquia própria. Eu queria dizer, inicialmente, Merval, que cabia a mim, naquele momento, aprovar uma ampla restauração do Palácio do Itamaraty, que o tempo e o uso tinham desgastado e degradado. Os recursos estavam disponíveis e vieram para consultas preliminares conosco, representantes do patrimônio e outros arquitetos especialistas que havíamos escolhido. A primeira pergunta que me fizeram me desconcertou. Na realização dos trabalhos, até que momento da história da casa devíamos recuar? Ao primeiro, quando ela era ainda a residência dos condes, seus proprietários originais, ao período em que o prédio havia sido a sede do governo provisório da Jovem República, aos anos dourados do Barão e do Visconde, um do Rio Branco, outro de Cabo Frio, a grande reforma da gestão Otávio Mangabeira, ou ainda a configuração mais recente, tão harmoniosa que parecia tivesse estado ali desde sempre. As dúvidas se multiplicavam. Dependendo da escolha, as salas apareciam ou sumiam. Paredes caíam ou eram levantadas. Estábulos eram demolidos, garagens e anexos erguidos, jardins destruídos, palmeiras plantadas e lagos e cisnes acrescentados. O passado não parava quieto. Começo com essa pequena digressão, para sugerir que a história, mesmo a mais recente, contém múltiplas encarnações e que, como o futuro, também está em constante transformação. Ao olhar para trás e revisitar o antigo casarão e seu mais eminente morador,
A pergunta que me fiz então era insistente e quase impossível responder. Voltar a qual Itamaraty? Ao procurar trazer até aqui o legado do Barão do Rio Branco e a bagagem acumulada pela diplomacia brasileira desde então, enfrento a mesma dificuldade. O que guardar e o que descartar? Em um processo de atualização e renovação que prossegue sem interrupções e que, pela natureza dos tempos em que vivemos, cada vez mais se acelera e diversifica. A diplomacia e a política exterior são, apesar dessa mutabilidade, talvez o mais confiável fio condutor para quem queira compreender o andar da nossa história. Permite que viajemos até mesmo para antes do nosso achamento. Há nesse trajeto, muito acima do que se possa superar, coerência e continuidade. Pelo Tratado de Tordesilhas, somos fatiados antes mesmo de sermos descobertos. Começamos a existir no direito internacional antes de sermos uma realidade. A obra de Rubens Recupero, A Diplomacia na Construção do Brasil, é o guia mais seguro para quem quiser empreender essa viagem. Volto aos séculos antes da nossa independência, para sugerir que muitos dos cuidados portugueses nas negociações em Madrid e Santo Ildefonso, por exemplo, não eram tão diferentes das que viriam a ser mais tarde as nossas preocupações e objetivos como país independente. Não teria dificuldade, imagino, em entender o padre Antônio Vieira, Alexandre de Gusmão ou Marquês do Pombal, quando em situações distantes e contextos diversos expunham interesses e objetivos que viriam a ser mais tarde os nossos. Eu não sei se poderia dizer o mesmo dos ecos que me chegam hoje de Brasília. Não era pouco comum nesses idos que a metrópole europeia fosse muito menor em tamanho e população do que uma sua colônia africana, asiática ou americana. Mas, no caso brasileiro, essa distância era extrema. E mesmo bem antes do episódio da vida de Dom João VI, alguns homens de Estado em Portugal, inquietos com a vulnerabilidade do reino, frente aos desígnios da Espanha e de outros poderosos atores europeus, haviam até imaginado a transferência definitiva da coroa e da sede do governo para cá. Nas guerras holandesas, os brasileiros, atuam com certa autonomia e mesmo rebeldia, e são movidos por interesses próprios, diferentes em não pequena medida daqueles que a metrópole, distante, então podia defender ou mesmo expressar. Não quero me afogar nessa praia, que não é a minha, mas aqui na casa de Evaldo, Zé Murilo e Arno, vou procurar não fazer generalizações imprecisas e perigosas sobre a nossa história. O que estou procurando sugerir é que, quando leio papéis do nosso passado diplomático, tenho pouco ou mesmo nenhuma dificuldade em compreender motivos e prioridades. Em um mundo imaginário, suponho que conversaria sem esforço com quase todos aqueles atores plenipotenciários e, às vezes, apenas impotentes, aos quais cabia definir, sem poder mesmo imaginá-lo, o nosso destino futuro. Observo que, muitas vezes, ao longo de extensos períodos, mudou mais o estilo e a linguagem, mesmo aí nem tanto do que a definição do que era imperativo fazer. Sem descuidarmos do futuro, éramos os diplomatas brasileiros, guardiões de um passado. Lembro que, quando tínhamos pela frente um desafio que parecia novo, a exortação dos chefes da minha mocidade era, em primeiro lugar, que olhássemos para trás, para ver se na história apenas esquecida não existiria já, nos registros dos nossos arquivos, a lição a ser seguida ou o caminho a ser evitado. Quando pensei em trazer Rio Branco para essa nossa conversa e para os dias de hoje, levei em conta, sobretudo, dois fatores. Que o Barão viaja bem e seria, hoje como foi no seu tempo, moderno, interessante e criativo. É para mim quase impossível não fazê-lo um personagem central da Belle Époque, época que se estende nas classificações habituais desde o fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1880, até o começo da Grande Guerra, em 1914. Aqui entre nós dura mais. Foi um período de exuberante otimismo, e o Barão, por estilo e por temperamento, cabe nela perfeitamente. Entre outras não poucas qualitudes,
tinha uma excelsa, a de ter sorte. Teve sorte de ser filho, talvez, do maior estadista do Império, o Visconde, seu pai. Longevo que foi para o seu tempo também. Teve sorte em ser afilhado do Duque de Caxias, no Brasil daquela época, talvez o melhor dos padrinhos. Mas quase colocou tudo a perder por um casamento imprudente e por anos de uma... A palavra que eu vou usar tem um sabor tão arcaizante que eu digo e me sinto com uma espécie de envelhecimento com ela, uma estroinice maior que os tempos recomendavam. Mas, a caber disso, acabou por conquistar a indulgência afetuosa de Pedro II. Devia ser desde o começo, e as opiniões sobre ele são muito convergentes. Inteligente e sedutor. Nada faz supor, no início, contudo, o seu fulgurante destino futuro. Parecia armar-se para ele apenas uma trajetória apenas prestigiosa e que, com a proclamação da República, talvez se encerrasse sem que dela ficasse registro durável. Como aquele dono da confeitaria do Império, vizinho do conselheiro Aires, que recomenda, naquele dia 15 de novembro de 1889, ao pintor de tabuletas que parasse na letra D. O barão, quando recebe das mãos da princesa Isabel o título nobiliário, já nos últimos meses do Império, hesita mesmo em ostentar na honraria e, sentindo os ventos que sopravam, pede a tipografia que utilizava, que o papel usado na sua repartição deixe de registrar, como fazia antes, ser ali o Consulado-Geral do Império do Brasil, para ser apenas o Consulado-Geral do Brasil. Está longe ele, no entanto, de ser um oportunista, e guarda, enquanto vive, fidelidade ao imperador e à princesa Isabel, sua filha. Rio Branco está no centro, mesmo do jovem establishment brasileiro de seu tempo, com Joaquim Nabuco, com Eduardo Prado, com Rodolfo Dantos e com outras pessoas de qualidade e talento, representa a civilidade brasileira. Tem um temperamento e uma personalidade que o faziam essencialmente... Eu vou usar uma palavra que eu gosto de usar porque eu não encontro ela, não é pedantismo, é porque eu não encontro nela em português o equivalente. Ele era essencialmente clubbable, o homem da convivência fácil, da harmonia de convívio natural, espontânea, a pessoa conviva natural da inteligência, do bom entendimento. E faz parte desde o início daquelas instituições que estão no âmago da nossa cultura. Desta academia, foi membro desde 1893, do Instituto de História e Geográfica, que vem a presidir, foi sócio por longos anos, e, enfim, faz do próprio Itamaraty, literalmente sua casa. E aqui a evoco menos como importante repartição de Estado do que como um corpo de elite cujos destinos conduz, de 1902 até a sua morte em 1912. Era, ao mesmo tempo, homem de bom convívio e de bom conselho, mais ateniense do que espartano, amigo da boa mesa e do bom vinho, imensa vaidade. Não preciso ir além. O Itamaraty, quando eu entrei, era um templo à imagem dele. Todas as salas tinham ou grandes quadros, ou bustos, ou esculturas. E há um quadro, isso é uma pequena digressão extraordinária que ele fez para uma das grandes exposições internacionais, em que apareceria a princesa Isabel carregando uma tocha da liberdade, da emancipação, da Lei Áurea. Como caiu o Império, e ele queria aproveitar a pintura, saiu a princesa Isabel e entra ele. Então, Rio Branco, com as mãos abertas, o quadro está lá. De modo que a capacidade, para mim, extraordinária de transformar um quadro que tinha ficado desatualizado pelas políticas num tributo a si mesmo. De modo que eu acho que isso... Rio Branco tinha, acima de tudo, essa... É difícil julgar com os valores de hoje os padrões de comportamento daquele período. O titular de uma função pública destacada não era suposto ter a diligência e assiduidade que hoje consideramos como obrigações naturais de um cargo. Cuidar da rotina era dever de assalariados de menor hierarquia, aos quais cabia fazer com que as coisas funcionassem. E Rio Branco nunca teria imaginado ser dever seu ocupar-se do dia a dia de uma máquina administrativa. Foi cônsul-geral por quase 20 anos em Liverpool, mas essencialmente vivia em Paris, e somado às suas licenças e outros afastamentos, essas ausências representavam uma ampla parcela do tempo
que lá deveria estar estado. Eu faço um outro registro, sem que eu tenha feito sobre isso qualquer pesquisa. As pessoas, então, adoeciam muito e longamente. A correspondência da época é uma interminável lista de sintomas. As cartas pessoais, então trocadas, aos olhos de hoje, parecem um triunfo da hipocondria e um registro interminável de achaques. Não havendo bons remédios, consolavam-se uns aos outros. A Belle Époque é também a culminação de um grande ciclo de feiras e exposições mundiais. Houve uma verdadeira globalização desses eventos. E para um país como o nosso, deles participar com destaque, era uma indispensável credencial de progresso e civilização. Rio Branco é ator nesse processo e deixa sua marca naquela imensa exposição universal de 1889, em Paris, que marca um século da Revolução Francesa e a inauguração da Torre Eiffel. Cubanos fizeram em São Petersburgo, em 1884. Enquanto é ministro, realizamos aqui em 1908, com sucesso, uma grande exposição em ambiciosa feira, comemorando um século de abertura dos nossos portos. Foi também esse período, essa mesma Belle Époque. A palavra Belle Époque não é uma má descrição do que foram aqueles 30 anos. Foi também um período, um belo momento para a diplomacia. Acontecem ali as duas grandes conferências da paz, da Haia. E na segunda, pela primeira vez, deixamos com Rui uma marca nossa no desenho da ordem jurídica mundial. Há ali o começo do que mais tarde virá a ser a diplomacia multilateral. As mediações e arbitragens, com métodos de limite de divergência entre as nações, mostram um caminho que facilita e legitima a solução para várias questões que antes talvez tivessem que ser resolvidas pela força ou apenas simplesmente não ser resolvidas, e que encontram um novo e mais civilizado encaminhamento. Os países de menor peso identificam nelas um processo menos desigual para negociar com as grandes potências do dia. Eu também não quero levar a minha Belle Époque a uma espécie de... o período da Conferência de Berlim de 84 a 85, quando a África é recortada e o imperialismo e o colonialismo vivem seu momento mais triunfal. Volto ao Barão e à sua boa sorte. É chamado para cuidar da diplomacia brasileira quando essas novas ferramentas são oferecidas e que, empregadas por alguém com a sua inteligência, saber e talento, de muito nos valerão. O Barão é também, em um país de improvisadores, o homem que acredita no dever de casa bem feito e que sabia que o demônio vive nos detalhes. Há no Barão um amor à minúcia, uma preocupação equilibrada com a substância e com a forma, e uma aguda sensibilidade com os instrumentos que no seu tempo permitiam projetar o poder e influenciar a opinião dentro e fora do país. Trabalhava mais horas e com mais afinco do que dava a entender. Em nenhum momento, apesar de ser o chanceler, deixa de ser também jornalista. E se faz, de fato, muitas vezes, porta-voz de si mesmo. Procura influenciar a opinião pública para que apoie as causas que defende. Escrevendo em seu nome próprio, ou valendo-se vários pseudônimos, exerce uma ação que não seria aquela que, então ou agora, se associa ao desempenho canônico de suas altas funções. Eu queria acentuar sempre, o Barão é visto hoje naturalmente como o exemplo de uma certa ortodoxia, de uma maneira de ser. Quando eu queria destacar que a sua ação como jornalista é curiosamente desafiadora das regras do jogo. Ele atua como jornalista, assina com pseudônimo ele mesmo e faz a sua própria propaganda. Ele tem uma modernidade extraordinária nisso. Ele não confia nos instrumentos à sua disposição. Ele quer mandar dar o seu recado, mas ele quer ser o próprio autor do recado. Então, há no Barão um ativismo, uma presença extraordinária. O Barão é um vigoroso defensor dos usos da diplomacia, mas, ao mesmo tempo, reconhece seus limites e acredita com não menor convicção que só o poder, notadamente militar, confere respaldo e credibilidade à ação diplomática. Procura rearmar o Brasil. Na questão do Acre, identifica nos aliciantes monetários financeiros os indutores para que aquilo que pretende para o Brasil possa ser alcançado e sabe aproveitá-los. Às vezes, seu realismo e sua análise do possível o fazem ficar distante do que era a vontade
majoritária das elites brasileiras de seu tempo, e que tão claramente pertencia. Apoia o Marechal Hermes da Fonseca contra Rui Barbosa naquela campanha civilista que foi, em mais de uma dimensão, precursora dos movimentos democráticos do Brasil moderno. O Barão havia prestigiado Rui Barbosa em sua brilhante ovação na Haia e contrata mesmo um publicista, um escritor, para escrever o livro que ajuda a consolidar a reputação internacional do nosso representante naquela grande conferência, mas não vê nele o homem certo para conduzir, então, os nossos destinos. Há um registro que sempre me pareceu interessante. É uma manifestação na Rua Larga de São Joaquim, em frente ao Itamaraty, que era ministério, a casa dele, e a favor de Rui Barbosa. Uma manifestação ruidosa, entusiasta, e que, quando passam pelo Itamaraty, silenciam, porque não queriam ofender o Barão. Quer dizer, o Barão, mesmo numa posição minoritária, que não era naquele momento a que as elites brasileiras desejavam, mereciam tal respeito que o cortejo, que vinha fazendo grande alarido, passa em silêncio diante do prédio e volta a gritar 50 metros depois. De modo que eu acho que é uma das pausas mais cheias de significado da nossa história. É um tributo extraordinário a Rio Branco dizer que na consolidação, na condução da nossa diplomacia, até pouco tempo atrás, ele era uma referência obrigatória e um guia confiável. Nosso Ministério do Exterior havia sido literalmente sua casa, e quando ali trabalhei, guardava numerosas recordações de sua vida e gestão. Nunca me ocorreria chamar Rio Branco de modesto, e foi em uma época de comportamento formalmente mais discretos, uma personalidade vigorosamente afirmativa. Não se sentiria, imagino, desconfortável hoje, nos programas de televisão e nas redes sociais de hoje. Sua influência como inspiração e modelo para a nossa ação diplomática se reduziu acentuadamente nos últimos 15 anos. Não só pela simples passagem do tempo e pela mudança extraordinária de circunstâncias, mas porque, a meu juízo, fatores ideológicos, primeiro de uma perspectiva de esquerda e agora de direita, erodiram nossa fidelidade à coluna central do seu pensamento, que era a defesa lúcida e objetiva do interesse nacional. Não estou sugerindo que Rio Branco, conservador que era, não tivesse uma visão própria sobre a cena internacional, mas sua perspectiva era, em ampla medida, isenta e procurava identificar em cenários complexos o encaminhamento e o desenlace que mais nos conviessem. A ideia central era de que o diplomata brasileiro não fosse o instrumento de um partido ou grupo político, mas um funcionário que se identificava prioritariamente com a definição e a promoção do interesse nacional e atuasse a cada momento como um servidor do Estado e não como um agente de um interesse político partidário. Nos governos do PT, essa convicção dominante não era a que prevaleceu. E procuramos e fomos atraídos por parceiros que, como nosso governo daquele momento, queriam adotar uma posição nacionalista e populista, e em alguma medida desafiadora do ordenamento internacional, com uma acentuada preferência pelos alinhamentos Sul-Sul. O interregno Temer foi apenas uma transição, e o atual governo, este sim, adota uma conduta que nos afasta de forma radical do espírito mesmo das posições que expressamos ao longo da nossa história. Enquanto nas administrações imediatamente anteriores à atual havia apenas alguma orientação de prioridades e de discurso, agora nos afastamos de maneira abrupta de posições consagradas por nossa já longa prática diplomática. Não parecemos estar mais, como costumamos ser, no âmago do grupo dos formadores de consensos internacionais sobre as grandes questões da atualidade: meio ambiente, desarmamento, direitos humanos, problemática do Oriente Médio e várias outras. Da posição privilegiada de país que, por sua isenção e equilíbrio, era prioritariamente considerado para integrar as operações de paz e servir como sede de grandes encontros internacionais, parecemos nos inclinar por onerosas posições minoritárias que não correspondem nem às nossas tradições, nem atendem aos nossos melhores interesses. Não quero dar um peso excessivo àquilo que pode ser, e eu espero que seja, largamente retórica e imprudente, e que o império dos fatos e da realidade se encarregará de corrigir.
O risco está em que outros acreditem em nós e que tenhamos que pagar um preço desnecessário pelos erros da nossa gratuidade. A decadência da qualidade dos padrões de ação diplomática não é apenas um fenômeno apenas brasileiro. Observa-se uma clara degradação do discurso e dos comportamentos na cena internacional. Depois de um longo período de construção de uma imperfeita ordem liberal internacional, que nos deu décadas de paz e prosperidade, vivemos um período marcado pela desconstrução da arquitetura política que seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial e, mais precisamente, daquela que se montou depois da queda do Muro de Berlim. Seleciono com uma margem considerável de arbítrio algumas das principais condicionantes que me parecem determinam os contornos do quadro atual. Primeiro, a acelerada emergência da China e de outros gigantes da região que deslocou o eixo do poder internacional em direção ao leste e ao Oceano Pacífico. Com o crescimento da economia dos gigantes asiáticos, os principais países europeus e norte-americanos sentiram que haviam perdido poder, empregos e que mesmo o crescimento que se observava em suas economias era intensamente assimétrico, na medida em que beneficiava de maneira muito acentuada as pequenas minorias que já estavam no alto de suas pirâmides sociais. O imenso movimento migratório, espontâneo ou ilegal, dos anos recentes, criou por seu lado, no mundo industrializado, uma forte resistência a acolher novos contingentes, sobretudo vindos de países islâmicos e africanos, e o temor de que a composição étnica e cultural do próprio tecido de cada sociedade fosse irremediavelmente alterada. No caso brasileiro, não são os fatores enunciados acima que determinam uma mudança de rumo, mas acredito essencialmente uma intensa reação a práticas massivas e persistentes de corrupção e aparelhamento do Estado por determinados grupos políticos que a opinião pública nacional não parece estar mais disposta a aceitar. O que procuro dizer é que, ao contrário do que se observa no mundo industrializado, a gestão brasileira da política externa que vinha sendo adotada deriva, sobretudo, de motivos endógenos e menos das circunstâncias que decorrem de fatores que se originam direta ou indiretamente no próprio quadro internacional. O longo ciclo da predominância de quase 2 décadas na América Latina de governos de orientação mais ou menos esquerdista parece ter dissipado. E agora, nos países significativos da região, apenas o México é possível identificar um regime com essa tendência. Mas mesmo nesse caso, López Obrador atua com cautela e cuida, sobretudo, de preservar as complexas e essenciais relações marcadas pela forte dependência de seu país frente ao vizinho do norte. A Venezuela continua a ser o grande doente da nossa vizinhança e minha avaliação é de que fomos prematuros e excessivos em nos envolver demais em assuntos que deveriam ser da responsabilidade exclusiva do povo venezuelano. Antes apoiamos a Chávez mais do que devíamos. Agora cometemos o mesmo erro com sinal trocado. Ao respaldar a Guaidó, fomos longe demais, seus demais. Talvez tenhamos apostado simplesmente no cavalo errado. Cuba continua a ser uma anomalia e sua influência hoje maior se dá através apenas de sua influência determinante na Venezuela. Se eu tivesse que isolar o fator que melhor explica a desordem que hoje estão as relações internacionais, diria que foi a eleição de Donald Trump, que precipitou o presente ciclo de instabilidade e incertezas. Não subestimo a capacidade dele de alterar a ordem política mundial e procurar desfazer, a partir de Washington, o sistema que os Estados Unidos, de maneira hegemônica, havia montado e posto para funcionar desde a última Guerra Mundial. Existe uma tendência a caricaturar o personagem e simplificar o efeito Trump e vê-lo como no começo foram vistos Mussolini e Lenin, apenas como um grande atores teatrais e um demolidor de estruturas que até então pareciam sólidas e duráveis. Temo que, se reeleito, Trump, o mundo não voltará tão cedo a caminhos previsíveis. Estará então consolidado o atual ciclo de instabilidade política que ainda mais potencializará a turbulência causada pela inacreditável revolução científica e tecnológica que vivemos. Eu não irei mais além com um exercício temerário que a rigor é inútil de futurologia. Temos que cuidar do nosso jardim e, logo que possível, trazer a política exterior brasileira de volta
a moderação e a racionalidade. Eu agradeço à academia a oportunidade que me deu de fazer aqui essas reflexões e penso especialmente nos seus membros, que não são poucos, e que foram meus colegas de ofício, e que representam aqui fora e muri o que a diplomacia brasileira tem de melhor. Não os menciono um a um, mas eles sabem do meu afeto e admiração. Uma palavra final para o Barão de ontem e de hoje, que se sentia tão em casa aqui como na Rua Larga, e que certamente não nos desertará agora, quando não precisamos de seu exemplo, de sua inspiração. Eu queria ser apenas 2 comentários muito breves adicionais sobre a presença do Barão. O Barão não é o único brasileiro cujo nome é capital de um estado. Florianópolis e João Pessoa estão aí. Mas é um dado importante. Na moeda brasileira, o Barão sofreu a inflação, como todos nós. Ele passou de uma nota da minha infância de 5 cruzeiros para o Barão, que era uma nota no começo prestigiada de 1.000 cruzeiros. De modo que o Barão foi os 5 aos 1.000, valendo sempre um pouquinho menos. Eu me recordo num tempo em que, na minha infância, Tamandaré era R$1, um cruzeiro, Caxias 2 e o Barão 5. A ordem me parece até hoje correta. Depois nós abandonamos, foi um dos efeitos perversos da inflação. Ele mais basta aqui, entende infinitamente mais disso que eu. É que nós esgotamos os nossos heróis e passamos a ter peixes, animais, plantas. Nós saímos da história para a botânica, para a zoologia, porque uma tal degradação havia das personalidades que... Então nós temos o Barão, que teve uma homenagem extraordinária, num país de burocracia lenta. A Avenida Rio Branco ganhou o nome Rio Branco 4 dias depois da morte dele. É um ato fulminantemente consagrador. E desde então se mexeu naquilo. Quer dizer, não virou outra coisa a não ser a Avenida Rio Branco. Continua a ser a mesma coisa. É o único chanceler que eu conheço que tem uma música, um dobrado, uma marcha militar em seu louvor. O maestro Francisco Braga compôs o dobrado Barão do Rio Branco, que hoje só é tocado por nós nos dias da condecoração. E eu queria dizer que, finalmente, ele também hoje, além de tudo mais, cidade, avenida, dobrado, é condecoração. Quer dizer, Rio Branco é uma condecoração. A ordem dele, eu creio que estamos quase, muitos aqui, agraciados por ela. E eu me recordo que uma vez me coube o privilégio, um insígnio, de impor, a palavra era essa, a Fafá de Belém à ordem. E Fafá tinha como atributo principal, eu não seria mais explícito que isso, um espaço em que o meu grampo de fixação da Ordem de Rio Branco era capaz de desfazer Fafá. De modo que eu tive que ter o cuidado de agraciá-la sem feri-la mortalmente. Mas eu quero dizer que o Barão, em todas essas encarnações, o Barão serve para a diplomacia brasileira de uma maneira quase mágica. O que faria o Barão, o que deu o Barão, como é que o Barão faria? A ideia, o Barão tem a capacidade de inspirar e não tem uma grande respeitabilidade. Todos nós, diplomatas, falamos do Barão com um certo sorriso. O Barão era capaz de fazer coisas extraordinárias. O Barão não se comportava bem. O Hilário de Gouveia, que era médico dele, mandava ele não comer, comer só galinha, e ele foi encontrado no Albamar comendo camarão. E o doutor Hilário de Gouveia disse assim, mas Barão, camarão, ele disse, camarão é apenas uma galinha do mar. Quer dizer, promoveu... Então, era uma pessoa de espírito de humor e deu à diplomacia brasileira essa linha de um patriotismo civilizado, aberto, de modo que hoje ele faz grande falta. De modo que eu vim fazer essa palestra hoje um pouco para dar a ideia de que na diplomacia brasileira há um hiato. Ele está no momento, não em eclipse, mas em visibilidade declinante. Pronto, como ele é central para a nossa ideia de nós mesmos, aí ele voltará a ser. Porque eu agradeço a todos a presença, esse interesse tão grande, e eu quero dizer que eu tenho grande orgulho em ser de uma instituição que foi a casa dele. Quando nós dizemos a casa,
era literalmente a casa. Imaginem vocês se Machado de Assis tivesse morado aqui. Vocês, além de tudo que vocês têm nesta academia, como recordação, teriam o fato central da presença. Quando eu era moço no Itamaraty, o lugar em que ele morreu era um canto da sala que era o gabinete do chanceler. Quer dizer, havia um estrado, aquilo era um caos de 12 ou 14 mesas, que ia largando mesas e passava para outra mesa, levando a documentação dele. Quando que Rio Branco continua sendo, eu creio, intensamente contemporâneo e moderno, inclusive nos defeitos. O barão era frondoso, o barão precisava de dinheiro, o barão tem um casamento tão imprudente para a época, mas, ao mesmo tempo, ele se mantém fiel a ela, tem 5 filhos com ela e resgata o que foi uma escolha inicialmente. Portanto, a minha palestra é quase que uma confissão de que eu tinha grande orgulho de ser daquela casa e hoje sinto que ela está num ligeiro momento de perplexidade. Agora, como eu acredito que as coisas têm uma força própria, ela voltará a ser. Então, obrigado a todos e desculpe essa digressão. Eu fico muito contente desse ciclo estar recuperando e humanizando o Barão do Rio Branco sem negar-lhe a importância que teve para o país. Acho que tanto a palestra inicial quanto agora, a Zambuja, foram 2 palestras muito interessantes, exatamente por isso, por dar o lado humano do Barão. E eu queria lembrar, isso o Azambuja que lembrou hoje lá no chá, mas você não falou aqui, sobre a morte dele e os 2 carnavais. Posso fazer uma digressão? Pode, claro. A morte do Barão foi tão traumática e tão dramaticamente comovedora, foi num sábado. O sábado imediatamente anterior ao sábado de Carnaval, que houve uma decisão de adiar o Carnaval. Isso é uma coisa para quem é do Rio de Janeiro. Não há manifestação mais estrondosa de pesar e de imprudência também, porque também havia um grande pesar pela perda do Rio Branco, mas o Carnaval tem de continuar, não pode cessar. E houve uma coisa extraordinária que nós devemos ao Rio Branco. Foi o único ano em que o Rio de Janeiro teve 2 carnavais. Houve o Carnaval atenuado na época e dias depois um segundo Carnaval consagrador, de modo que o Rio Branco, depois de morto, nos deu um segundo Carnaval, o que é uma coisa merecedora de um agradecimento. Obrigado por lembrança disso. Nada, obrigado a você, embaixador, e queria convidá-los para a última palestra do ciclo. O embaixador Gelson Fonseca está aqui entre nós. Ele vai falar sobre o Rio Branco, a persistência de um novo paradigma para a política externa. Queria agradecer a todos a presença. Hein? Não, desculpem, dia 25, dia 18 é aniversário da Academia, nós temos uma programação especial, bem lembrado. Queria agradecer a todos, dizer que a coordenação do ciclo é da acadêmica Ana Maria Machado e contamos com vocês no dia 25. Muito obrigado. Obrigado, Gaval. Estava bem?